Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Nós éramos 5 rapazes e nós acabamos seguindo um caminho diferente daquele que a minha mãe sonhava. Morávamos em uma favela extremamente perigosa em São Paulo, mas não foi o fato de viver lá que nos fez perder o rumo na vida. Afinal, somos nós que moldamos o nosso destino, isso é certo, porque, da mesma forma que optamos por atalhos para alcançar nossos objetivos mais rapidamente, muitos conhecidos nossos fizeram para eles um caminho de sucesso. A minha mãe era uma crente fervorosa e a sua fé em Deus era tão grande que o meu pai costumava ficar irritado. Ele seguia outra religião e frequentemente questionava a minha mãe quando as coisas não saíam como esperado. Papai vivia afrontando a mamãe com as suas várias perguntas sem fundamentos como: onde está seu Deus? Por que ele não faz nada para tirar a gente dessa situação? Você está perdendo tempo com esse negócio de Jesus e eu não vejo nenhum resultado. E pior, seus filhos estão cada vez mais trilhando o caminho da morte. A minha mãe nunca rebateu as acusações dele. Ela poderia ter feito como ele, questionando onde estava o Deus dele também. Mas não, ela permanecia em silêncio, confiando unicamente no seu Deus. Vivíamos em completa miséria, e para piorar, quando chovia, a água do córrego invadia a nossa casa. E chegamos a acordar várias vezes com a água no pescoço, e os vizinhos batendo na porta, pois ali todos se ajudavam. Afinal, estávamos no mesmo barco. Enquanto a mamãe se preocupava em nos tirar daquele alagamento, o meu pai só pensava em pegar as imagens dos santos que ele venerava. O resto para ele não tinha a maior importância. E durante anos seguimos aquela mesma rotina. E assim que alcançamos a maioridade, nos deixamos levar pelas más influências. Meus irmãos se achavam os fortões, os valentões, acreditavam ser invencíveis e imortais. A diversão deles era intimidar as pessoas com brincadeiras de mau gosto. Diogo, por exemplo, usava uma arma de brinquedo para assaltar a padaria, enquanto os demais causavam pânico entre aqueles que se sentiam indefesos e amedrontados. As pessoas tremiam de medo dos meus irmãos. E quando a minha mãe soube disso, ela o chamou para uma conversa séria e tentou explicar como era a vida e alertou que seguir aquele caminho só os levariam à morte. No entanto, os meus irmãos se recusaram a ouvi-la, insistindo que ela não sabia o que estava falando. Nesse mesmo período em que a minha mãe sofria com o rumo que estávamos tomando na vida, o meu pai se envolveu com uma mulher do centro que frequentava. E quando a mamãe descobriu a pouca vergonha dele, pediu para ele ir embora. Mas o meu pai era folgado e disse que só sairia quando quisesse. Os olhos da minha mãe estavam constantemente inchados de tanto chorar por nós e também pelas afrontas do meu pai. A gente parecia que tinha prazer em deixá-la triste. No entanto, toda vez que alguém perguntava como as coisas estavam indo, ela respondia com um sorriso: com a graça de Deus, tudo está bem. O meu irmão Diogo acabou sendo preso, enquanto Jefferson precisou se manter escondido por um tempo, após se envolver com um traficante que o ameaçou de morte.
E enquanto isso, Rogério, Carlos Eduardo e eu continuávamos envolvidos em pequenos furtos. Minha mãe era a única provedora trabalhando como auxiliar de limpeza em uma escola. E esse era o único dinheiro que entrava em casa, pois o meu pai não colocava mais um tostão em casa e ainda exigia boa alimentação. Dias antes de se esconder do traficante, o meu irmão Jefferson e o meu pai tiveram uma discussão intensa. O Jeff não aceitava o modo como o nosso pai tratava a nossa mãe, argumentando que ele era um folgado e oportunista. E o meu pai mandou meu irmão calar a boca e insinuou que preferia vê-lo morto, afirmando que a sua ausência não faria falta para ninguém. Olha, a discussão entre os dois se transformou em uma briga física e foi preciso da intervenção de todos nós. O meu pai amaldiçoou meu irmão, assegurando que a sua morte seria um alívio para ele. O meu irmão Jefferson tinha apenas 16 anos, mas não tinha mais a aparência de um menino. Ele era alto, forte, e quem o via pensava que ele tinha pelo menos uns 25 anos. E esse meu irmão era o mais carinhoso e gentil de todos. Ele sempre dizia à nossa mãe que um dia ele ia poder dar tudo a ela. Chamava a mamãe de rainha e afirmava que o castelo dela estava sendo preparado. Se o Jeff não tivesse seguido pelo caminho errado, ele seria uma pessoa incrível. Mas, infelizmente, a sua escolha acabou por custar a sua vida. Depois de meses longe, o meu irmão ligou para o trabalho da minha mãe, informando que gostaria de voltar para casa. No entanto, mesmo a minha mãe não aprovando a sua decisão e pedindo para ele esperar um pouco mais, o Jefferson não escutou e voltou para casa. Nesse tempo, papai decidiu ir embora e foi morar com a amante de vez. O meu irmão nos deixou com o coração na mão, pois sabíamos muito bem com quem ele havia mexido. Mas o Jeff afirmou que não buscava mais guerra, porque tudo que ele queria naquele momento era a paz. E para provar a sua mudança, começou a frequentar a igreja com a nossa mãe e aceitou o Jesus que ela tanto falava. E passou a ler a Bíblia. E enviou até 2 cartas ao meu irmão Diogo, que estava na prisão, pedindo para ele se arrepender enquanto havia tempo. O Jefferson estava tão certo de que havia encontrado o caminho certo, que nos encorajou a abandonar aquela vida, mostrando que existiam outras maneiras de alcançar os nossos sonhos. Mas ainda o nosso tempo de sair daquela vida não havia chegado. O Jefferson começou a trabalhar na oficina mecânica de um irmão da igreja. E todos os dias saía de casa às 7 da manhã e só retornava por volta das 5 ou 6 da tarde. Ele estava enchendo a nossa mãe de orgulho e se revelando um jovem exemplar, comprometido e trabalhador. Um dia, o meu irmão saiu para o trabalho e não retornou, e a mamãe começou a ficar preocupada. Ela então pediu para eu ir até a oficina onde ele trabalhava, para verificar o que estava acontecendo. No entanto, quando eu cheguei lá, já estava fechada, e para não perder a viagem, bati no portão na casa do patrão dele, que morava no final da rua, o seu Wagner. E assim que ele me viu, veio rapidamente me atender. E eu expliquei a ele que o meu irmão não havia retornado para casa. E o patrão do meu irmão me informou que o Jefferson não havia comparecido ao trabalho. Aquela informação que ele me deu me deixou preocupado, e eu senti que algo havia acontecido com o meu irmão. E durante o caminho de volta para casa,
Eu fiquei pensando no que fazer, até que tive a ousadia de ir até a casa do traficante com que o meu irmão havia se envolvido em confusão. E eu fui tremendo, mas eu fui. Só que eu nem precisei chegar até a casa dele, pois no meio do caminho já haviam 2 me esperando. E quando me viram, pediram para eu avisar a minha mãe que o meu irmão não iria mais voltar para casa e que a vida dele tinha chegado ao fim. Eu perdi o chão. As minhas pernas enfraqueceram e eu caí sentado, chorando e perguntando por que eles terem feito aquilo com o meu irmão Jefferson. Aquilo só podia ser um pesadelo. Como assim? Eles tinham colocado fim na vida do meu irmão. Não era possível. Eu queria ver o meu irmão, me despedir, mas ali era lei seca. Matavam e o corpo simplesmente desaparecia. Já conhecíamos essa realidade, não havia surpresas. Muitos dos nossos colegas partiram dessa forma. As suas famílias nunca puderam velar os seus mortos e, pelo jeito, estávamos indo pelo mesmo caminho. Cada minuto que passava, eu me sentia mais perdido, sem saber o que fazer. Aquela notícia tinha sugado todas as minhas forças. E no meio do caminho, eu encontrei os meus irmãos, Carlos Eduardo e Rogério. Ao me ver pálido, quase sem ar, eles me questionaram o que estava acontecendo. E eu só os abracei, mas abracei forte. E chorei até não aguentar mais. E quando eu consegui recobrar as minhas forças, eu contei o que eu havia acabado de descobrir. E eles, assim como eu, caíram no choro. Aquele foi o dia mais triste de toda a nossa vida. Nenhum de nós queria voltar para casa para dar a notícia à mamãe. Estávamos com medo dela não suportar, de algo acontecer com ela. Lembramos que ela tinha pressão alta, problema no coração, e ninguém queria ser portador daquela notícia horrível. E ficamos sentados na calçada pensando no que exatamente teríamos que fazer. E de longe ouvimos a voz da mamãe nos chamando. Ela vinha correndo apressada e quando se aproximou de nós, perguntou se sabíamos alguma coisa do Jeff e ainda afirmou que se dependesse de nós, ela estaria até agora lá sem notícias e nos chamou de meninos desligados. A gente ficou em pânico e quando ela olhou para nós e viu os nossos olhos vermelhos de tanto chorar, ela perguntou: cadê o Jefferson? Onde está o irmão de vocês? Anda, desembucha, fala logo. Nenhum de nós teve coragem de falar. Ficamos os 3 de cabeça baixa e ela compreendeu. Mamãe entendeu o nosso silêncio e ela soltou um grito, mas um grito tão alto que as pessoas vieram saber o que estava acontecendo. O choro dela se intensificou quando o meu irmão informou que não teríamos o corpo do nosso irmão para velar. Nessa hora, mamãe disse que nenhum bandido, nenhum traficante tinha o poder de determinar se o filho dela seria velado ou não, e afirmou que o Deus em que ela acreditava iria providenciar, e o Jefferson teria um enterro digno. E ali mesmo, a minha mãe começou a orar e a pedir a intervenção de Deus. Algumas vizinhas que também eram crentes se juntaram para orar com ela, enquanto eu e os meus irmãos ficamos em silêncio, pensando que ela estava maluca e que aquilo não iria funcionar.
Minutos depois, a minha mãe se lançou ao chão e ficou em total silêncio. Só conseguimos ouvir a sua respiração e ficamos desesperados, pensando que algo havia acontecido com ela. Chamamos repetidamente, mas não obtivemos respostas. E as vizinhas falaram: "Deixa ela, meninos, deixa ela. É Deus conversando com a sua mãe." Mamãe permaneceu assim por alguns minutos, até que finalmente ela se levantou, agradeceu às irmãs pela oração e retornamos para casa. E quando chegamos em casa, ela separou uma calça, camiseta, tênis e meias, colocando tudo em cima da mesa, e ficou sentada pensando na vida. Nós não estávamos entendendo nada, mas a curiosidade falava mais alto. Então perguntei: "Para que aquelas roupas?" E ela informou que era para enterrar o meu irmão. Realmente, o Deus da minha mãe entrou com providência. E cerca de 1 hora depois da oração dela, alguém bateu à porta da nossa casa e pediu para irmos até a rua de baixo, onde havia um corpo jogado, e a polícia já estava no local. A minha mãe saiu como um furacão e chegou ao local onde o corpo do meu irmão estava. Os policiais tentaram impedir a minha mãe de se aproximar, mas ela gritava: "É meu filho, seu policial! É meu filho!" Meu irmão estava intacto. Não havia machucados, nem nada quebrado. Parecia que o Jefferson estava dormindo. Ninguém dizia que o meu irmão estava morto. Depois do velório do Jeff, quando todos foram embora e ficamos apenas a minha mãe, eu, o Rogério e o Carlinhos, fizemos uma promessa a ela, bem ali onde o meu irmão estava enterrado. Nós prometemos que não iríamos mais entristecê-la e que buscaríamos o caminho do bem. Diogo, meu irmão, que estava preso, retornou para casa já mudado. Assim como nós, ele também fez a promessa para a mamãe de que não faria mais ela chorar. Para o Diogo foi mais difícil arrumar emprego, devido ao seu histórico, mas ele não deixou-se abater. Decidiu aprender a consertar televisores e, quando se tornou um especialista, abriu uma pequena portinha para começar a ganhar o seu próprio dinheiro. Quando todos nós conseguimos nossos empregos estáveis, alugamos uma casa fora da favela, e o nosso pai, ao ver a nossa vida melhorando, tentou se aproximar. Ele disse que estava arrependido de ter nos abandonado a nossa mãe, e que só não apareceu no velório do Jefferson porque estava internado com uma infecção urinária, mas que tudo o que ele mais queria era a família de volta. No entanto, deixamos essa decisão para a nossa mãe, porque a palavra final seria dela. Mamãe não quis o papai de volta e a gente respeitou. Olha, a fé da nossa mãe mudou a nossa história. E assim nós 4 nos convertemos e passamos a frequentar a mesma igreja que ela. O Diogo conheceu uma mulher mais velha do que ele, e esse meu irmão se apaixonou de verdade, e juntos construíram a sua família. Rogério e Carlinhos também se casaram e deram bons testemunhos. E eu fui conquistado pela filha do pastor, a Maria Helena. Ela me encantou de tal forma que eu só conseguia dizer sim para ela. E após 1 ano de namoro, decidimos nos casar. Papai partiu para Minas Gerais, onde veio a falecer anos depois. Minha mãe viveu por muitos anos, desfrutando de cada momento com seus netos. E todo choro, toda lágrima
foram revertidos em risos e alegrias. E nós nunca a deixamos sozinha por um segundo sequer, porque, mesmo depois de casados, estávamos sempre por perto. A dona Eva, a minha mãezinha, faleceu aos 94 anos. Calma, serena, deitada em sua cama conforme o desejo do seu coração, e deixou em nós a marca da saudade.